Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Prazer enorme estarmos juntos. Olha, essa semana eu pedi bastante oração, eu não me senti bem, tive um mal-estar assim, digamos que era leve, mas ele foi continuado. Mas até então eu não detectei nenhum problema de coração não, mas se continuar nessa pegada eu acho que eu vou ter, porque assim, por que eu estou dizendo isso? Lucília veio aqui, falou sobre quão bom é ter a senhora Marlene aqui conosco. E, cara, eu não vou nem entrar nesse negócio não, que vai ser dois chorando aqui também, entendeu? Porque, assim, são os bastidores, entendeu? São os bastidores. Muito feliz de tê-lo aqui conosco, sensacional. Maravilha ele. É isso. Vamos em frente? Vamos em frente. Não é? Olha só. Eu vou chamá-los para a gente ler Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Um dia me perguntaram quanto tempo leva para se fazer um sermão. Eu disse assim, por exemplo, para mim hoje, 30 horas de estudo e 49 anos de vivência, entendeu? Então, muito do que eu vou dizer aqui é extremamente afetado por aquilo que eu experimentei e pela providência de Deus, a gente está aprendendo sobre o fomento de consciência, do quanto é necessário nós nutrirmos, por exemplo, uma vida de oração. E essa semana eu tive uma semana extremamente intensa, sempre é, mas tem semana que fica ainda mais. Então minha agenda estava repleta. Por exemplo, eu estou chegando do Rio. Ontem foi um dia muito intenso, muito intenso. Fiz um bate-volta. Não teria condição de eu aceitar o convite, caso os irmãos também não tivessem se mobilizado. Vocês sabem, eu viajo há muitos anos, praticamente desde o início, assim, já uns 26 anos que eu faço isso. E é sempre muito corrido. Por quê? Para voltar para casa, houve tempo que eu ainda podia ficar fora, mas à medida que os meus compromissos ganharam mais volume, eu não posso me ausentar durante muito tempo. Então eu preciso ir, mas eu preciso voltar. O que acontece? Quando a gente começou aqui a plantação da nossa comunidade local, não era de bom tom que eu não estivesse aqui, por exemplo, domingo. Isso jamais, sob hipótese alguma. E também eu não gostaria de viajar e deixar os irmãos em suspense. Ou seja, será que ele vai vir? Nunca, jamais. Então eu comecei a não mais, eu declinei de vários convites, mas as pessoas me convidam muito, mas é muito, muito, muito. E nesse último dia 14 de julho, eu estive lá em Mutombo, São Gonçalo, e aí o vídeo repercutiu muito, e aí recebi inúmeros convites, inúmeros. Então eu tenho procurado priorizar aquelas pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de estar nem por uma vez. Tem lugares que eu vou há décadas, entendeu? Mas tem lugares que eu ainda não fui sequer por uma vez. Foi o caso de ontem. Então me passaram a data de 24, e quando eu chequei e vi que era sábado, eu falei, olha, não tenho condição de aceitar. Eu não estabeleço condição alguma. Entretanto, eu sabia que não dava para aceitar porque, como é sábado, para Niterói já nem tem ônibus, entendeu? Não tem nem como ir, entendeu? Então eu tenho que ir para o Rio, alguém me buscar, e depois eu preciso também que me traga de volta. Só que aí a questão é o seguinte, o último ônibus para Volta Redonda, ele era 10h20, então tinha que estar ali 10 horas na rodoviária. Isso era antes da pandemia.
Com a pandemia, tirou-se esse último horário, então ficou absolutamente inviável. Por exemplo, teve um episódio que eu estava na Ilha do Governador, e aí o irmãozinho que me precedeu na hora do louvor, o camarada, ele louvou, ele profetizou, ele pregou, depois ele despregou, depois ele desprofetizou. Rapaz, chegavam num momento assim que aquilo foi... Já deu que eu te dar um... Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Porque algumas pessoas que já me ouviram falaram assim, André, é legal te ouvir que as suas ideias são concatenadas. Eu falei, sim, eu falo uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, e quando eu entendo que disse todas as coisas que deveria dizer, eu encerro. É simples assim. Então não tem como tirar essa coisa e pular para aquela. Falando tudo que eu explico, já está difícil, foi o caso de ontem, depois eu conto. E aí o negócio começou a ficar intenso, chegou uma hora que eu entreguei, falei, Senhor, eu vou fazer o que for possível, e já fui calculando assim, vou dormir lá na rodoviária, amanhã eu vou embora, vamos ver o que dá. Detalhe, nesse dia ainda havia uma partida de futebol lá, não vou dizer a nação que estava jogando, entendeu? Para não tumultuar o processo aí. Entendeu? E aí, cara, me passaram a palavra muito tarde, muito tarde. Preguei sem omitir nada do que eu deveria dizer, porque esse é o ponto. Eu não estou autorizado a não dizer o que eu devo dizer, porque se eu não disser o que eu devo dizer, está na minha conta. Então, eu não estou com essa disposição de Deus virar para mim e falar assim, por que você não disse o que eu te mandei dizer? E aí eu falei tudo, não sei como, a gente chegou na rodoviária no horário. E houve outro episódio também em São Gonçalo, que eu fiz todo o cálculo e falei assim, cara, a ponte, se eu não me engano, tem pelo menos 14 quilômetros. Me parece que são 13,5. Poxa, só para cruzar a ponte, no mínimo uns 14 minutos, se tudo der certo. Cara, tava muito em cima da hora, muito em cima da hora. A pessoa que me levava não tinha nada a ver com isso, entendeu? Absolutamente. Mas já viu quando você tá naquele clima assim que você não quer nem conversa? Eu já estava pensando assim, qual banco eu vou dormir? De que jeito eu vou amarrar minha mochila em mim para não ser muito roubado? Entendeu? Cara, tava pensando, não sei como, miraculosamente, antes do horário a gente estava na rodoviária. Só que aí eu disse para mim mesmo, olha, já deu, hein? Chega. Quando deu 2019, sempre assim, caminhando para o fim do ano, eu faço um balanço, vejo como tudo aconteceu, para ver o que pode ser melhorado, e aí eu percebi assim que eu não tinha domínio, por exemplo, sobre a liturgia das pessoas, não vou dizer para elas como elas vão fazer, entendeu? Não compete a mim, entendeu? Aí eu falei, olha, não tem como mais aceitar. E aí veio a pandemia. Em vindo a pandemia, tudo ficou suspenso, eu parei de viajar, e no mesmo ano da pandemia veio a plantação da igreja. Então, quando eu voltei, comecei a receber assim, vários convites, mas aí tem sido muito poucas minhas ausências, assim, entendeu? Muito pouco mesmo. Pouquíssimas vezes eu tenho aceitado convites. Um deles, por exemplo, foi para o meu amigo Carnaval, me chamou, fui lá, mas são raros. Então ontem eu estive lá, foi um bate e volta, estou bastante cansado, bem cansado mesmo, meu cansaço é muito mais mental do que físico, entendeu? Sempre foi. Eu me esforço muito, sabe? Para fazer o que eu faço é muito dispêndio de energia. Então, reunindo tudo isso e providencialmente, de igual modo, a minha agenda estava cheia do Senhor também. Nesse dia aqui em questão, estava bem cheia. E eu quero aproveitar esse episódio da vida do nosso Senhor para a gente extrair daqui o máximo de ensinamento para que a gente possa viver da melhor maneira possível. Então, Mateus capítulo 14, a gente está vendo a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus como um paradigma para nós. Então, eu chamo você para que a gente comece a leitura exatamente no verso 1. Mateus capítulo 14, eu começo exatamente a partir do verso 1, que diz assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas se operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o amarrado e o colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Verso 5, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato,
a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela o levou à sua mãe. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele mesmo despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, falou-lhes logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Ó Pai, nós estamos nessa manhã intencionalmente diante de Ti na Tua presença, com o único intuito de continuar ouvindo a Tua voz. Para tanto, aquieta o nosso coração, equaliza-nos, sintoniza-nos, de tal maneira que ouçamos continuadamente a Tua voz para esse tempo. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos, sempre hoje, para sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos nos situar. Eu li o texto praticamente na íntegra, então somente deixei fora os versos 35 e 36. E você percebe desde o princípio que, logo após os discípulos do João, o batizador, darem sepultura ao corpo dele, interessante que eu disse o corpo dele, porque estava sem cabeça, e na leitura que a gente fez, a gente percebeu que a cabeça fora tirada no cárcere, posta em um prato, entregue a uma jovem chamada Salomé e levada para Herodias, que era amante do Herodes, entendeu? E os seus discípulos foram então ao encontro de Jesus e lhe contaram tudo. O que acontece? O problema do Herodes é que ele ouvia João Batista, diz o texto sagrado, se você ler em Marcos capítulo 6, diz que o João Batista falava e o Herodes o ouvia com boa mente. Interessante que todas as vezes que João falava, o Herodes ficava perturbado, o camarada ficava louco, entendeu? Ficava muito perplexo, mas o ouvia com boa mente.
problema dele é que ele nunca tinha atitudes coerentes, por exemplo, com aquilo que ele ouvia, mas muito embora o ouvisse. E diz também o Lucas é interessante que ele traz um detalhe que além de todas as besteiras que o Herodes fazia, ou seja, ele acrescentou aos seus pecados este de encerrar João num cárcere, ou seja, achou que tinha feito pouca besteira, foi ainda prender o cara. Olha que loucura. Empreendendo o cara, tratava o cara com boa vontade, ouvia, entendeu? De bom grado, mas não fazia. Resultado, a Herodias, que era amante do Herodes, que era mulher do irmão dele, do Filipe, e por isso o João o repreendeu, que ele falou assim, não te é lícito possuí-la. Traduzindo, seu vagabundo safado. É isso que ele falou na cara do cara. O João era um cara assim. O Herodes foi e o prendeu. E a Herodias odiava o João Batista. E estava buscando sempre a ocasião de matá-lo, mas não dava. Por que que não dava? Porque o cara era tido na conta de profeta. Então ficava todo mundo ali querendo passar o cerol no cara, mas não deu. Até que um dia, a filha dele, se a gente fosse assim lançar a mão até de um anacronismo, rolou uma dança do Tchan, maluco manguaçado de cana, entendeu? Quem já leu a Bíblia Freestyle, entendeu? Do Ariovaldo João, tá ligado? Com a cabeça cheia de cana, falou demais, a língua ficou solta, porque esse é o problema do álcool, né, cara? Quando você não domina o negócio, alguém disse assim, não bebo porque o álcool corrompe. Eu falei, não, o problema não é esse não. Não é o álcool que corrompe você, é você que corrompe o álcool, entendeu? Esse é que é o problema. E a língua do cara ficou solta diante da multidão, ele falou assim, te dou até metade do reino, era comum falar isso, entendeu? Eu sou o rei, a parada aqui é minha, então te dou até metade do reino, pede o que você quiser. Ai, mãe da minha, pede a cabeça do João Batista. Aí ela falou, quero a cabeça do João Batista numa travessa. Poxa, aí pesou. Mas aí, se a gente fosse lançar a mão de um anacronismo novamente, João Batista, o Herodes, diante de todo mundo, ficou com medo de ter um dislike, entendeu? Falou assim, rapaz, eu na frente da galera aqui, vai que eu rolo um cancelamento, então é melhor fazer aí o que ela disse. Foi lá e degolou João, entendeu? Nisso, os discípulos do próprio batizador vão lá e o sepultam, ou seja, tão somente o corpo, e vão levar a notícia, o feedback integral para o Senhor, entendeu? Você sabe, os dois são primos, são parentes, entendeu? João Batista é o precursor do Messias. E a pergunta é, qual é a atitude do Senhor em relação a isso? Ao saber que o que tinha acontecido, Jesus sai dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Isso aqui já ensina algo extraordinário para nós, por exemplo, acerca dos relacionamentos. Interessante que Deus, ele não só quer que a gente viva, mas ele quer também que a gente conviva. Por isso que o texto de João 10, a parte B, diz assim, eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, é no coletivo. Então, para Jesus, a questão não é tão somente a gente viver, a questão é a gente conviver. E você sabe que conviver é viver com. Então, é uma arte conviver. E para conviver bem, só há um jeito único e infalível. Qual? Às vezes a gente precisa se afastar das pessoas. Eles falam assim, por que a gente precisa se afastar das pessoas? Para que a gente tenha um tempo a sós com o nosso Pai. Então, observe, qual era a finalidade dessa volta de Jesus ao deserto? Note que eu disse, volta ao deserto. A gente está participando do lecionário, então a gente já passou pelo capítulo 4 de Mateus, na nossa leitura, e no capítulo 4 você percebe que o Espírito Santo, logo após Jesus ser batizado pelo primo, o Espírito Santo o impele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então já passou, Jesus já obteve vitória por todos nós, e aqui ele retorna ao deserto. Então, essa volta aqui ao ermo é para estar na presença do Pai de um modo especial, à vista do que tinha acontecido com o filho de Isabel, parente de Maria, e do sacerdote Zacarias. A pergunta é, quem é o João Batista? Além de parente, Jesus e ele são primos, porque as mães são primas, Isabel e Maria são primas. Jesus também foi antecedido por João Batista. Então, João o Batizador, ele é o precursor de Jesus de Nazaré, e ele também é o cumprimento da profecia de Isaías. Quando a gente lê, por exemplo, João, capítulo 1, verso 6, diz assim, vem comigo, João, capítulo 1. Eu vou começar no verso 1,
para te dizer, te mostrar como aparentemente esse verso 6 está desconexo. Presta atenção, diz assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Nessa narrativa, quando chega no verso 6, você fala assim, o que você está fazendo aqui? Exatamente o que eu disse a vocês. Isso está aqui por uma questão muito simples. Hoje, nós que somos ocidentais, a gente está sempre em busca de melhores métodos para fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, é muito comum em igreja usar pensamentos de administração de empresa. Então, hoje em dia, ninguém tem nenhum constrangimento de falar assim, não, que a nossa liderança e os líderes, isso e aquilo. Só que isso é ideia de administração de empresa. Igreja não tem liderança, igreja tem pastoreio, é diferente, é outra coisa. Então, como isso no Ocidente já ganhou concreção, já ganhou espaço entre nós, a gente está sempre, entre aspas, em busca de melhores métodos, quando, na verdade, Deus trabalha de outra maneira. Por isso que esse verso 6 está aqui. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse é o segredo de Deus. O método de Deus é o ser humano. Deus está sempre em busca de pessoas. Eu poderia dizer as melhores pessoas. Mas aí você lembra assim, só, mas nós todos somos pecadores? Sim, evidente. E quem são os melhores pecadores para Deus? Aqueles que admitem. Aqueles que estão dispostos a fazer o que Deus quer. É isso que Deus está procurando. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, ele sempre vai buscar alguém, porque o método de Deus é o ser humano. O problema é que os seres humanos pecadores deixaram Deus à parte e acham que com um bom método, por isso que a galera está sempre em busca da novidade do momento. Esse é o problema. E vai ficar batendo cabeça. Quando, na verdade, era só falar assim, Senhor, eis-me aqui, faz aí o que o Senhor sempre quis fazer, eu estou à sua disposição. Simples assim. Então, nesse aspecto, João é, de fato, o cumprimento da profecia. Note Isaías 40, versos 3 a 5. Isaías 40, verso 3 a 5, diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo outeiro serão abatidos. Todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Essa era a profecia. Qual é o cumprimento dela? No mesmo capítulo de João, capítulo 1, verso 23, está dito. O João mesmo diz acerca de si, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha que interessante. Eu sou a voz do que clama no deserto, porque os religiosos foram saber que movimento é esse. Você há de se lembrar que houve o período que a gente chama de interbíblico, um silêncio de aproximadamente 400 anos de silêncio de voz profética, e aparece um camarada extremamente diferente no deserto, entendeu? Extremamente diferente, não foi até ninguém, vociferando, falando para ninguém, e a multidão aflui, e o cara manda todo mundo embora. Então os religiosos foram lá saber se de fato ele era o Cristo. Ele falou, não, eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso é uma fala interessantíssima, porque a pergunta é, quem é o João? O João diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Então a questão é, quem está clamando no deserto? Deus. Então João é o porta-voz da voz. Então Deus está clamando no deserto. A pergunta é, como assim Deus está clamando no deserto? Por uma questão simples. O sacerdócio de Israel fora corrompido. Por isso que o Lucas, no capítulo 3, diz que, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, ora, todos nós sabemos que a palavra sumo é para o máximo. Então, só há um sumo sacerdote. O Lucas, com um S, denuncia que havia corrupção no sacerdócio judaico, sendo sumos sacerdotes. Não existe isso. O que acontece? O Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo. Então, Deus foi expulso do templo e foi ficar com o sumo sacerdote dele, que é João Batista, onde? No deserto. Por isso, ele é a voz do que clama no deserto.
Então, João é o porta-voz da voz. Olha que coisa magnífica, interessante. Então, ele é o cumprimento da profecia. Por isso que está escrito, por exemplo, em Lucas capítulo 3, o verso 4, assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Interessante que o próprio Jesus, poucos dias antes, dando o testemunho do primo dele, Mateus capítulo 11, verso 11, ele diz assim: entre os nascidos de mulher, observe isso, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. É outra daquelas frases que você tem que ler devagar, falando assim, peraí. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém que seja maior do que João Batista. E o complemento é: mas todo aquele que é membro do reino de Deus é maior do que João Batista. Aí a nossa mente começa a bugar, você fala assim, o que está escrito aqui? O que Jesus está dizendo é o seguinte: daqueles que tiveram nascimento natural, todos nós chegamos no planeta vindos da madre da nossa mãe, simples assim. Só que o que Jesus está dizendo é assim: desses, o João é o maior. Ele é o maior, porque ele me precede. Entretanto, todos aqueles que nasceram de modo novo, ou seja, que são súditos do reino, porque só dá para ser membro da família de Deus, membro do reino de Deus, se você passar pelo nascimento do alto. É João 3,3. Lembra? Quando Jesus disse ao Nicodemos que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Com duas palavras, Jesus diz que o reino de Deus é uma realidade que só pode ser vista do lado de dentro. É como se fosse uma nave espacial invisível, que se você percebe que ela existe, é porque você já está no interior. Então, esses que são nascidos dessa nova maneira, ou seja, que são renascidos, que são refeitos, ou seja, regenerados, esses são maiores do que o João. Então, por isso a frase, entre os nascidos de mulher, ou seja, por via natural, ninguém é maior do que João. João, de fato, é o maioral. Agora, qualquer um que já experimenta o novo nascimento é maior do que o João, porque nasceu de modo miraculoso. Então, uma vez que a gente sabe de tudo isso, a notícia chega para o Senhor, ele é atingido em cheio por essa violência cometida contra o primo dele, e ele precisa estar a sós, então, com o Pai, com uma finalidade. Qual? Orar. Precisa se recobrar, entendeu? Então, essa pequena viagem de barco, ela tem exatamente essa conotação. Jesus está procurando um lugar descampado do outro lado do lago. Por que precisa ser assim? Eu disse a vocês que eu estou extremamente cansado, sempre eu ando cansado, de verdade, reconheço. É extenuante o que eu faço, entendeu? Sempre exige muito de mim. E por que eu fico cansado? Qual é a lógica do cansaço? Trabalhar uma arte, mas também precisa aprender a arte do descanso, entendeu? Por quê? Cansaço é quando você, por exemplo, trabalha e você não consegue, num tempo hábil, repor as suas energias para você voltar às atividades. Então, os meus compromissos são muito perto um do outro, entendeu? Então, às vezes, assim, quase não dá tempo. E para eu vencer a minha agenda, já faz exatamente 19 anos que eu comecei a virar noite. E eu não sei se pelo fato de eu ser notívago, ou seja, gostar muito da noite, e a necessidade se virou uma coisa só. Então, exemplo. Geralmente eu durmo ali por volta das 3 da manhã, entendeu? Se eu passo um pouquinho, aí começa a dar problema. Mas já me organizei assim. O que acontece? Se eu tentar dormir, por exemplo, por volta das 10, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Não consigo. Eu vejo... Olha, eu sei quantos cães latem na minha rua, eu sei quantos gatos passam pela minha casa, eu sei tudo o que acontece. Eu não consigo dormir, cara. É tenso isso. Então, se eu tento dormir antes, não dá certo. Entendeu? E se eu durmo depois, funciona. Olha que loucura. Só que nisso, eu já estou há muito tempo nisso, entendeu? Porque 19 anos, tá? Exatamente 2005, foi quando eu fui para o seminário. Então, para dar conta, não sei se vocês já ouviram essa piada infame, quando você reclama com um dos seus professores, ele diz assim, se você fala assim, professor, não estou dando conta, o negócio está tenso, aí ele olha para você assim, com aquele sarcasmo que só eles têm, e diz assim, o que você faz entre 12:30 e 6?
Então, antes que me dissessem isso, eu aprendi, entendeu? E o problema é que parece que eu aprendi muito bem. Então, às vezes, eu descanso pouco. Não acho isso louvável, pelo contrário, entendeu? Sei que Deus não gosta disso, entendeu? Já me lembro de gente falar assim, descanso é só no céu. Já viu os caras que enchem a boca de piedade por uma besteira dessa? Falei, que isso, irmão? Que isso? A gente precisa aprender a descansar. Então, Jesus queria fazer exatamente isso nesse dia. Estava procurando um lugar descampado, um lugar ermo, exatamente para que ele pudesse descansar. No entanto, o ermo não estava deserto. Quando ele chega lá, ele foi surpreendido. E a pergunta é, por quê? O que aconteceu? Uma multidão enorme de sofredores o aguardava já na praia, na esperança de ser socorrida por ele. Olha que interessante. Jesus está com a sua própria questão, entendeu? João foi assassinado. Se as coisas continuassem do jeito que estava, ele era o próximo, entendeu? A agenda estava cheia. Nesse dia, se você pega os evangelhos sinóticos e junta tudo, dá para você ter um quadro panorâmico do que aconteceu. Jesus recebe as duplas, ele enviou 70 discípulos em duplas, então ele recebe todo mundo, recebe o feedback da missão. Então foi um dia cheio. E aí ele fala assim, bom, preciso ter um tempo para mim, preciso descansar. Vamos passar para aquele lado? Só que em passando para aquele outro lado, você percebeu o texto, Jesus nesse momento aqui ele é famoso, o pessoal soube, chegou primeiro do que Jesus do outro lado. Eu não sei vocês, mas se eu estou nesse clima aqui, o que você diz, por exemplo, quando você quer descansar, chega lá no resort, entendeu? Chega lá do outro lado, tem uma galera lá já em grande expectação te esperando. Você fala assim, rapaziada, parada é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas assim, meu primo foi assassinado, tá um momento difícil. Fazer o seguinte, volta outro dia aí. Tô aí, sei que eu sou um cara atraente, sou de boa, tranquilo, mas hoje vou precisar desse momento, entendeu? Beleza? Joia? Volta depois. Jesus fez o inimaginável. Entendeu? Diz o texto sagrado que ele se moveu de íntima compaixão. Então, Jesus, por estar, por exemplo, na mesma situação de sofrimento, ele se compadeceu e ele adiou o tempo dele a sós com o Pai para atender a multidão. Isso aqui é um negócio fantástico, entendeu? Um grande ensinamento para a gente. Quando a gente se vê diante de necessidade, e é por isso que eu fico às vezes cansado. Porque assim, do fundo do coração, cara, eu tenho muita dificuldade em dizer não, entendeu? De verdade, de verdade. Quando eu vejo, já falei sim, entende? Eu calculo tudo, não procuro ser, por exemplo, imprudente nem negligente, mas eu me movo, entendeu? Eu me movo de íntima compaixão e isso eu aprendi com o Senhor. Então, note que essa compaixão do Senhor fez com que ele também mudasse de agenda. E nessa mudança de agenda, ele empregou um dia inteiro conjugando pelo menos 3 verbos. Ele ensinou, ele curou e ele alimentou aquelas pessoas que eram aproximadamente 5.000 homens. Por que o texto diz 5.000 homens? Porque não era costume contar mulheres e crianças. Então, suponhamos que cada homem levou a sua esposa e um filho, que eu acho extremamente difícil naquele contexto agropastoril, que uma pessoa ia ter só um casal ia ter só um filho, possível. Suponhamos que tinham pelo menos 15.000 pessoas ali. Jesus deu atenção a todos, ensinou, curou e alimentou. E ao entardecer, ele despede essas multidões. E é interessante, note o verso 22. Insistiu com eles, insistiu com os discípulos. A ideia aqui do texto é que ele deu uma ordem com veemência, que ele os compeliu, com qual finalidade? Para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Agora sim, ele fala, agora eu preciso ter o meu momento a sós com o Pai. Então ele sobe sozinho a um monte para orar. A pergunta que a gente se faz é exatamente essa. E o que Jesus falou nessa oração, hein? Imagina, o que ele conversou com o Pai dele? A gente não sabe. A gente não sabe porque o escritor sagrado não registrou. Eu tenho algumas hipóteses, pelo menos 5. Possivelmente Jesus não pediu absolutamente nada. Eu já começo assim. Por que ele não pediu nada? Ora, se num momento difícil, eu não sei você, mas se eu estou com 15.000 pessoas cheias de fome, famintas, eu com 5 pães e 2 peixes, irmão, sinceramente, vou contar um segredo aqui, ó. Um dia desse aí, levei 2 de nós, Gui e Hugo, entendeu? 2 sem doutrina. Levei-os para estarem comigo em uma pregação e o Zion estava também. Zion era pequenininho. Aí, me lembro até o nome da igreja. Foi lá em São João de Meriti.
Igreja Batista Éden, entendeu? O lugar chama Éden também. Aí, tô lá falando nesse texto, tudo normal, tudo indo bem. Os caras me ouvem há tempos. Aí tô falando, explicando, demonstrando, né? Ilustrando. Aí fui ilustrar querendo dizer o seguinte. Falei assim, irmãos, eu não sei vocês, mas se eu estivesse com esse problema, 5 pães e 2 peixes para 15.000 pessoas, eu nunca faria a oração que Jesus fez, porque se você prestou atenção, diz o texto que Jesus nem fechou os olhos, entendeu? Pelo contrário, ele olha para os céus, olho abertão, entendeu? A gente é que fecha olho para orar porque a gente não se concentra de jeito nenhum. Então Jesus olha para os céus e ao invés de fazer uma oração de petição, ele faz uma oração de gratidão. Aí eu disse para os irmãos lá que estavam presentes, Ki e Hugo no meio, Zion também, eu disse o seguinte, se fosse eu faria uma oração de arrancar faísca do trono. Cara, quando eu falei isso, os dois sem doutrina, cara, os caras se levantaram, começaram a agarrar um no outro e rir de uma maneira que eu falei assim, o que esses caras estão fazendo? Aí aquele ali vira para mim e fala assim, original, eu te ouço há muito tempo, mas isso eu nunca tinha ouvido você falar. Ficou surpreso, entendeu? Que interessante. Agora, a questão é essa, por que Jesus não pediu absolutamente nada? Simples, porque ele conhece o pai dele. Se o pai enviou 5 pães e 2 peixes, significa que com isso aqui nós vamos fazer uma festa. Então senta todo mundo que a festa vai começar. Olha que coisa extraordinária. Então se nesse momento Jesus não pediu nada, provavelmente depois também não. Pode ser que ele tenha tão somente chorado e, por exemplo, derramado o coração dele como água perante o pai. Por quê? Pode ser que ele tenha se lembrado, por exemplo, de Lamentações, capítulo 2, verso 19. Lamentações do profeta Jeremias. Observe o texto. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Guarde isso. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levante a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Pode ser que esse texto tenha vindo à mente de Jesus e ele tenha feito isso, é uma possibilidade. Pode ser que ele tenha dado graças, pois mesmo abatido ele tenha conseguido confortar de alguma maneira a multidão. É possível também que ele tenha agradecido pela vida e ministério do primo dele, João Batista, ou talvez ele tenha chorado a miséria humana. São possibilidades, mas a gente não sabe de fato o que ele conversou com o pai. O fato é, o que interessa para agora, é que esse período de oração aqui foi tudo menos curto, entendeu? Foi um período extenso de oração. E a pergunta é, como é que a gente sabe que foi um período extenso de oração, esse que Jesus teve com o pai dele? Porque o texto, se você o investiga com a profundidade, você nota que Jesus orou do pôr do sol à meia-noite, entendeu? Provavelmente ali de 6 da tarde até meia-noite. E depois ele orou da meia-noite até a 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. Então, de 6 até meia-noite já é um tempinho considerável. Então, é daqui que eu depreendi aquele raciocínio que eu falo, que o dia que Jesus orou pouco, orou 7 horas. No mínimo foram 7 horas de oração. Aí só assim, caramba, por quê? Não sei se todos vocês se lembram, um judeu, ele ora no mínimo 1 hora. Vamos fazer uma oração assim rápida? É 1 hora. Aí só, de onde você tirou isso? Lembra, por exemplo, ele no Getsemane? Ele deixa os discípulos, entendeu? Num lugar e fala assim, vigiem para que vocês não entrem em tentação enquanto eu vou ali orar. E aí ele vai, faz uma oração rápida, 1 horinha, entendeu? Depois ele volta, os caras estão lá agarrados no sono, mano, imagina, roncando, velho. Ô, cara, os caras faziam muito feio, cara, eu gostei, os caras faziam feio demais, cara. O que foi? Presta atenção, cara. Aí Jesus disse assim, vocês não conseguem velar comigo nem mesmo por 1 hora? Esse é o segredo, ou seja, rapaz, eu nem comecei ainda, só orei rapidinho, 1 hora, entendeu? O mínimo. Por isso aquela ideia de nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e o nosso pai que nos vê em secreto. Pensa comigo, você com a porta do seu quarto fechada, falando com Deus com honestidade durante 1 hora, como é que você sai desse quarto, irmão? Entendeu? É 1 hora ali de pancadaria, você e o Todo-Poderoso, falando a verdade. Senhor, o senhor sabe que eu não presto, você vai falar que o senhor não sabe.
Entendeu? Eu é que não sabia, mas agora já estou tomando consciência do contraste eu sou, Senhor. Rapaz, é 1 hora nesse ritmo. As irmãs gostam, né? Não é um negócio interessante? 1 hora, você e o Todo-Poderoso, sem filtro, sem máscara, na honestidade. Igual a galerinha brinca assim, aí vamos 5 minutinhos sem perder a amizade? Então, 1 horinha você e Deus, sem perder, gostou, Gui? Sem perder a amizade. Olha que negócio sensacional. Então, é um negócio lindo. No mínimo 1 hora. Nesse dia, que foi um dia intenso, Jesus orou no mínimo 7 horas. E depois disso? Bom, quando Jesus se percebe refeito, ele vai então ao encontro dos seus discípulos que já haviam remado aí pelo menos entre 5 e 6 quilômetros, porque assim, em 7 horas de barquinho você vai longe, irmão, entendeu? Dá para fazer um percurso interessante. E como é que ele vai ao encontro dos seus discípulos, é a pergunta. O texto sagrado diz que ele foi andando sobre a superfície líquida do mar da Galileia, e isso assustou geral, cara. Por exemplo, ontem o Noah foi comigo pela primeira vez, o Zion sempre viajou mais. É lógico, nasceu primeiro, então o Zion desde aproximadamente ali uns 4 anos, entre 4 e 12 anos, praticamente todas as viagens que eu fiz, o Zion estava junto, entendeu? E o Noah ontem foi a primeira que ele foi comigo sozinho. E aí, passando na ponte Rio-Niterói, expliquei para ele o que estava acontecendo, e mostrei para ele, falei, você tá vendo a água ali, mano? Aí ele olhou bem e falou, caramba, é tudo água aí. Caramba, tudo água. Eu sei que lá no íntimo ele pensou assim, cara, se a gente cai aqui, estamos no osso, hein? Falei, exatamente. Agora você pensa comigo. E ontem, tudo iluminado, e ainda assim não dava para ver direito. Agora você imagina, irmãozinho, você entra num barquinho, entendeu? Você e seus parça, aí você tá lá remando, entendeu? Você tá remando. Aí você fala assim, cadê o professor, velho? Não sei, mano, ficou lá pra montanha lá, cara. E tem um detalhe, nós somos ocidentais, então você sabe o que é luz elétrica à noite, a sua mente já está condicionada para... Mano, imagina no meio do mar, velho. Você tá lá no meio, do nada, você olha um vulto lá embaixo, aí você fala assim, pronto. Meu irmão, pode reunir todas as irmãs, as crianças daqui e gritar que não dá o grito daqueles barbudão lá naquele dia. Mano, os caras gritaram fininho, irmão. Entendeu? Aí diz o texto, é um fantasma. Lógico, claro, evidente que todos nós sabemos que fantasmas não existem, mas na lógica deles estava correto, porque eu disse a vocês que Jesus foi ter com eles andando sobre as águas, e todos nós sabemos, por aquilo que nós fomos ensinados, isso é uma questão epistemológica, a gente sabe que a água não tem densidade suficiente para suportar o corpo humano sobre. Ora, se tem alguém andando em cima da água, só pode ser o quê? Gente que não é. Só pode estar desencarnado. Então, desencarnado tem que ser fantasma. Aí Jesus já calma os caras. Fica tranquilo, sou eu. A parte boa disso tudo, que eu sempre gosto, é o nosso irmão Boca Grande Pedro, cuja língua funciona enquanto o cérebro está sempre em stand-by. Entendeu? Aí ele diz, se és tu mesmo, Senhor? Pausa. Mas eu não acabei de dizer que sou eu? Se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus diz, vem. Para não perder a ideia para hoje, qual é a grande questão? Todos os dias, todos nós passamos por isso. Todos nós. Todos nós temos que decidir no íntimo do nosso ser se verdade para nós é aquilo que nos disseram, é tudo que passou pela nossa retina, ou se verdade é aquilo que a gente vê Jesus fazendo e nos chamando para fazer junto. Esse é o nosso choque. Todos os dias isso acontece. Porque esse é o ponto. Quando a gente não anda com Deus, verdade para nós é o que está aí. Entendeu? Todo mundo está fazendo, você vai junto, não precisa nem orar, é isso aí mesmo. Segue o fluxo. Agora, se você se rende a Jesus de Nazaré, aí, meu irmão, o que ele fizer e te chamar para fazer é que passa a ser verdade. E isso subverte tudo. Por isso que leva a vida inteira de aprendizado. Por isso que a gente precisa orar. Senhor, eu até aprendi assim, mas eu preciso submeter isso ao teu crivo. Diz para mim que isso aqui é verdade. Se o senhor me disser que é. Porque senão você fica acreditando até no que o jornal diz, entendeu? Qualquer notícia que chegar para a gente, beleza, você considera, fala, legal aqui, ó. Senhor, estão dizendo isso aqui. Agora eu quero saber se o senhor me diz se isso aqui é isso aqui mesmo. Se o senhor me disser que isso aqui é isso aqui mesmo, eu vou dizer que isso aqui é isso aqui mesmo. Agora, caso o senhor não diga, eu estou aqui para dizer que o Senhor é que tem a última palavra.
Esse é o ponto, é simples assim. Só, como assim, Mich? Por exemplo, lembra da ressurreição da filha de Jairo? Aconteceu um episódio grande, que eu não vou nem entrar nele, porque é grande. Jesus está vindo, chega do barco, é interrompido. O pessoal do Jairo diz para ele que a filha está nas últimas. Aparece a mulher do fluxo de sangue. Finalmente Jesus chega lá. Quando ele chega lá, ele fala assim: fica todo mundo tranquilo, porque não sei se todos sabem, mas haviam as carpideiras. Eram pessoas profissionais pagas para chorarem. Olha que interessante, cara. Você paga a pessoa para chorar no seu sepultamento. E aí o pessoal está todo mundo lá chorando. Aí aparece quem? Jesus. Aí ele fala assim: todo mundo tranquilo. A menina não está morta, está dormindo. É um negócio fantástico. O pessoal que estava chorando passou do choro ao stand-up comedy. Assim, num instante, começou todo mundo a rir. Olha que loucura. Aí a pausa que a gente precisa fazer e pensar: peraí. Será que Jesus não sabe a diferença de uma pessoa dormindo para uma pessoa morta? É lógico que sabe. A grande questão é, se ele diz que está dormindo, é porque está dormindo. Isso é problema dele. Por isso é bom que tudo que nos acometa, a gente leve a Jesus de Nazaré. Porque ele é que tem a palavra final para todas as questões. Simples assim. Agora, isso só acontece, de fato, só ganha concreção quando a gente se entrega. Porque se não for assim, a gente continua fazendo as coisas do jeito das trevas. Mas fala, Mich, como assim do jeito das trevas? Eu não sei, por exemplo, quanto tempo cada um de nós que está aqui passou na dimensão das trevas, entendeu? Eu não sei. Então, o que acontece? Eu e você, enquanto estávamos nas trevas, aprendemos a ser gente do jeito das trevas. Você foi educado daquele jeito, entendeu? Só que quando você se entrega a Jesus porque a luz brilhou, você precisa ser reeducado. Você foi regenerado. Então você precisa ser reeducado para aprender a ser gente como gente deve ser. Quem é gente como gente deve ser? Somente Jesus de Nazaré. Então, todos os dias agora nós teremos aula com Jesus de Nazaré, que é gente como gente deve ser, para a gente realmente aprender a ser gente como gente deve ser. Isso leva a vida inteirinha. E a gente, evidentemente, não pode matar aula. Então, todas as coisas para as quais nós vamos nos dar, a gente precisa de orientação dele. Falar, Senhor, como é que eu faço isso? Do jeito das trevas, eu já até sei. É só olhar aqui para a multidão, eu vou junto. Agora, para fazer do jeito de alguém regenerado, eu preciso que o Senhor me diga. O único jeito que a gente tem de fazer isso é em oração. Então, em sendo assim, a grande pergunta que a gente tem para essa manhã, para aplicar no coração também é: o que é oração? Um jeito da gente saber o que algo é também sabendo, primeiramente, o que não é. Então, oração não é mais uma atividade religiosa. Oração não é uma obrigação. Aí, o que é oração? Oração, por exemplo, não deve ser um fardo, mas um privilégio. Que tipo de privilégio é a oração? Um privilégio que o Pai graciosamente nos deu porque Ele quer a nossa comunhão. O que é orar? Orar é se relacionar com o Pai através de um diálogo pessoal, renovador e transformador. Por exemplo, relacionar-se é comunicar-se. Então, quem, por exemplo, não sabe se comunicar, não sabe se relacionar. A gente precisa se exercitar nessa arte. Então, oração é simplesmente uma conversação de mão dupla. Orar é desfrutar do prazer de falar com o Pai. É extremamente prazeroso. Por exemplo, se você tem um bom amigo, quanto você investe nessa conversa? Quanto tempo você despende nisso? A hora passa e você sequer percebe. Imagina conversar com o Todo-Poderoso. É um negócio fantástico. Então, o Pai, ele não precisa das nossas orações. Na verdade, nós é que precisamos dela. Então, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos deu um meio para que nós nos relacionemos com ele e que nós, por exemplo, falemos com sinceridade acerca de tudo aquilo que vai no íntimo do nosso ser. Por exemplo, há momentos da nossa vida que a gente pode dizer assim: Pai, tá muito barulho aqui. Está muito estressante aqui, então por isso eu vim, por exemplo, me refugiar em ti. Já teve essa experiência? Está caótico do lado de fora e você tem um espaço assim de você falar: caramba, aqui eu posso me refrigerar, aqui eu posso me refazer. Então, por exemplo,
Feliz é aquele que aprendeu o segredo de ir ao Pai diariamente em oração. É maravilhoso porque me lembro do Martinho Lutero quando ele falou assim: ore e deixe Deus se preocupar. Observe isso. Ore e deixe Deus se preocupar. Me lembro também do C.S. Lewis quando ele disse assim: preocupação é uma conversa que nós temos conosco mesmo acerca daquilo que nós não conseguimos realizar, não conseguimos mudar. Ao passo que oração é uma conversa que temos com Deus acerca daquilo que Ele pode fazer. Sensacional. Por que a gente ora? A gente ora conversando com Deus para que Ele faça aquilo que só Deus pode fazer. Se a gente pudesse fazer, a gente fazia sozinho. Por que pouca gente ora é a grande questão? Porque lá no íntimo, a gente acha que a gente dá conta. A gente ainda não admitiu aquilo que o Senhor falou. Me lembro de João capítulo 15, o verso 5, quando ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. Esse nada deve ser nada mesmo, entendeu? Imagina, sem mim nada podeis fazer. O contrário também é verdadeiro. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em Deus, tudo é absolutamente possível. Se tudo é possível, eu preciso orar. Como disse, por exemplo, o Rubem Alves, em um certo momento ele disse que saudade é a nossa alma nos dizendo para onde quer voltar. O que é oração? Oração é um encontro de saudades. Oração é um encontro de saudades. Que encontro de saudades é esse? É a grande pergunta. Saudades do Criador pelas suas criaturas, saudade das suas criaturas pelo seu Criador. A gente tem saudade de casa. Nesse dia que Jesus orou pouco, ele estava só matando saudade de casa. Olha que negócio interessante. Então, a nossa alma tem essa saudade. Quanto mais cônscio disso a gente está, mais a gente ora. Quanto menos cônscio disso, você busca se distrair. Já percebeu o quanto de distração a gente tem? Porque a nossa alma tem saudade. Mas se você não tiver essa consciência, você vai buscar se complementar em outra coisa, quando na verdade deveria ser em uma pessoa. Então, oração é esse encontro de saudades. O que nós estamos fazendo quando nós oramos? A gente está exatamente matando saudade de casa. Lembro de um irmão de saudosa memória, que foi o Billy Graham, ele disse que a minha casa é no céu. Eu estou tão somente viajando por esse mundo. Ele também disse o seguinte: que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da sua presença. Então, toda oração, sendo bem feita, ela sempre é um refrigério. Que tipo de refrigério é a oração bem feita? Do tipo que acalma e recompõe o coração de quem quer que seja. É aquela hora que a gente fala de fato: Pai, eu vim me refugiar em Ti, porque fora de Ti eu não tenho nenhum tipo de refrigério. Qual é a boa notícia dessa manhã que eu gostaria que ficasse gravada no íntimo do nosso ser? É perfeitamente possível relaxar tanto durante quanto depois da oração. Que essa seja a realidade do íntimo do nosso ser, sobretudo quando a nossa agenda estiver repleta. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Ó Deus, nós queremos te dar graças por essa manhã. Obrigado por esse episódio potente da vida do nosso Senhor que nos serve de modelo. Hoje nós aprendemos muito acerca de como nos aquietarmos em Ti. As nossas agendas, às vezes, elas são repletas, elas são cheias. Nós queremos nos compadecer das pessoas que estão ao nosso redor e isso nos consome. Mas hoje aqui a gente percebeu um parâmetro, um princípio, um paradigma de como nós podemos descansar. E reconhecemos que o descanso que a nossa alma precisa está exatamente em Ti. E é por isso que, levando a sério o que nós aprendemos, nós queremos buscar refrigério em Ti, de tal maneira que a gente possa se recompor e, uma vez que as nossas energias estejam em alta, a gente possa voltar, se apresentar e continuar na missão. Nessa manhã, Deus, é com essa humildade, é com essa intensidade, é com essa intencionalidade que nós oramos e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso.